E, na verdade, ela só vai agora dar um verniz de institucionalidade às prisões, né, porque são antidemocráticos. Porque Maduro já faz isso há muito tempo. Estupra a mulher, é carcará, pega, mata e come. Amigas, vamos ao que interessa. Como dizia Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Iê, 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 iê. Sabemos que para a manutenção da responsabilidade fiscal os cortes vão ser na saúde, então o que interessa também já vai ser cortado do povo brasileiro. Porque o professor estava falando ontem, você vai tomar vacina de gripe no SUS, é a tri. Mas se você tem dinheiro para ir no particular, é o quê? É tetra! É tetra! É tetra! Agora, o povo quer saber. O povo quer saber de Venezuela porque esse assunto, ele não vai parar tão fácil. Muito embora eu ache, não que eu queira desgraça alheia, muito embora, na minha visão geopolítica ou de política sem gel, que é o mais comum, né, aqui no Brasil, política sem gel, o fato do Maduro ter ganho a eleição, para o povo brasileiro de bem, vai ser bom, porque isso vai desgastar todos aqueles que são antidemocráticos verdadeiramente no país. PT, TSE, essas coisas todas. Mas, meus queridos, é bom nesta análise intelectual, nessa análise de um xadrez, porque humanitariamente a desgraça tomou conta da Venezuela. Humanitariamente nós temos que lamentar pelos nossos irmãos venezuelanos. Por quê? A tensão popular que tomou conta da Venezuela desde o último domingo, quando Nicolás Maduro foi considerado vencedor das eleições, já gerou centenas de prisões, mortes e confrontos em diferentes regiões da Venezuela. O ditador anunciou que as Forças Armadas estarão nas ruas a partir de hoje para tentar coibir os protestos de opositores e militantes. Olha que coisa. Ontem a gente falava, né? Pelo menos na Venezuela eles estão lá protestando. Aqui a gente não pode, mas quem sabe aprende, né? Quem sabe aprende do coleguinha. Pelo menos 749 pessoas foram presas. O Brasil ainda está na frente, hein? Segundo o procurador-geral do país. Além de 11 mortes registradas. O Partido Vontade Popular acusou o regime de Maduro de torturar o líder da oposição, Fred Superlano, detido ontem pelas autoridades do país. Em publicação na rede X, a legenda afirmou ter recebido informações de fontes ligadas ao chavismo sobre a prática contra o coordenador político nacional da sigla. Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar o momento em que Superlano foi levado de sua casa. Neste vídeo que vocês veem aí na tela de vocês veem um momento que Superlano foi levado da sua casa por agentes da inteligência bolivariana. As imagens estão aí na tela. Então, aquilo que a gente dizia ontem, olha lá, pelo menos as pessoas podem protestar, caiu por terra, né, professor Sono? Sim, não podem protestar. Aquilo, como eu te falei, ontem mesmo, primeiro cumprimentar a todos, né? Agora eu vou já para a resposta ou para o comentário. Aquilo que eu te falei, eles estão vivendo a situação da dialética do senhor do escravo, de Hegel. Eu não sou nem hegeliano, nem marxista, muito mas pelo contrário. Mas o povo está tomando no Hegel direto. É exatamente isso, porque o que está ocorrendo lá, olha, quando que ocorre uma situação como essa? Quando a situação do escravo chegou ao ponto em que ele sabe que ele já não tem mais nem a vida. Porque até então sempre existe a esperança de que você recupere ou preserve alguma coisa que você tem. Quando você percebe que você já não tem mais nada e a tua vida também já não existe, seja em condição de sobrevivência, seja em condição de vivência,
É diferente. Sobreviver uma coisa, viver é outra. Veja, quando você percebe, aí você começa a se rebelar. O que nós estamos vendo na Venezuela é exatamente a sociedade que sabe que já não tem mais o que fazer. O problema todo é que as forças que dão poder para o governo, elas estão divididas em 3 categorias. Primeiro, as Forças Armadas. As Forças Armadas estão do lado da Venezuela. Estão do lado do governo Maduro. Não tem como não estar. E detalhe, o povo está desarmado desde 2015, quando eles fizeram uma campanha de desarmamento. Como é que foi feita essa campanha de desarmamento? Eles alegaram que havia quase 30 milhões de armas distribuídas pelo país, então eles precisavam de retirar, porque isso estava sendo usado pelo crime organizado. O que eles não explicaram... Ah, o crime organizado é o problema. O que eles não explicaram... O crime organizado, eles tiraram a arma. Não, mas aí é que é a lógica. Ah, entendi. Você está falando de qual país? Da Venezuela. Estou falando do Venezuela. O que eles não explicaram é que aquelas armas foram para o povo em 2002, quando tentaram derrubar o Hugo Chávez, e o Hugo Chávez mandou distribuir armas para os seus partidários e mandou distribuir armas para o povo. Dali se espraiou para várias condições, categorias e para determinados grupos sociais. E depois essas armas foram distribuídas internamente. Quando chegou 2015, eles vieram com a conversa de que iriam retirar porque isso gerava insegurança, como se a insegurança fosse gerada por pessoas que têm arma para se defender. Não. Quem foi que entregou as armas? Olha que coisa curiosa, graças a Deus só acontece na Venezuela. Quem devolveu as armas foi o cidadão comum. Foi o cidadão, usando a linguagem daqueles indivíduos. O criminoso não foi lá devolver Eles a arma. não devolveram as armas. Não acredito. Que coisa. Continuou a violência, ficaram os criminosos com as armas e o povo ficou desarmado. O que a gente vê aí é uma situação em que não existe nenhuma situação para a população venezuelana, exceto ir para o enfrentamento de peito aberto, que é o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles já descobriram que nem mais a vida eles têm. Então, lá, aquele foi a primeira reação. Mas o que se prevê agora, eu lembro que a gente falou aqui também, a possibilidade da prisão da Maria Corina Machado, se ela for presa, ela vai ser morta. E não adianta vir e dizer assim, não, ele vai ter medo, porque ele sabe que virá sanções internacionais. Ele está se lixando para isso, porque os 4 entidades ou 4 países que poderiam realmente fazer alguma coisa para derrubar o Maduro, não estão fazendo. A Rússia, por razões geoestratégicas. A China, por razões econômicas, políticas e geopolíticas. Os Estados Unidos não querem fazer nada. Primeiro, por causa desse governo incompetente que os Estados Unidos têm. Segundo, que eles não querem usar sua reserva de petróleo, reserva estratégica de petróleo. Terceiro, que eles vão municiar comprando e cada vez mais. Eles estão com problema, que são as sanções que eles são obrigados a aplicar se for configurado que houve a fraude. E o Brasil? E o Brasil não vai fazer nada por uma razão simples, porque se contestar as eleições, vão ser obrigados a aceitar a contestação das eleições que aconteceram no Brasil por uma fraude no processo eleitoral, como foi muito bem explicado por ti. Segundo, se eles não contestarem, se eles não aceitarem a contestação, eles ficam do lado do Maduro e ficam do lado sombrio da força que está dividindo o mundo. Em síntese, os 4 que poderiam fazer alguma coisa não estão fazendo nada e não farão. Nós temos que esperar então Luke Skywalker, Mestre Yoda, porque tem 11 mortes registradas. Isso divulgado. Exato. A Maria Corina Machado, Caio, já diz que são 16. Né? Ela já fala em 16 mortes. Esse número de prisões, 749, né, pela população da Venezuela, semelhante ao que foi preso no Brasil, nós estamos muito em casa para discutir aqui, só não teve morte. A verdade é que me surpreende que alguém se surpreenda, ou pelo menos finja surpresa, perante o que está acontecendo na Venezuela e, inclusive, a reação do governo brasileiro. Então, a Venezuela, hoje, infelizmente, ela é uma premonição do que ocorrerá com o Brasil. O processo é semelhante, o processo é idêntico. Ou seja, primeiro você, como bem disse o professor, você desarma a população, você tira toda a capacidade de reação. Depois você criminaliza quem pensa diferente, apesar de serem maioria, você criminaliza essas pessoas e depois você as proíbe do direito à manifestação. O processo eleitoral na Venezuela, ele é contestado há anos, né? O apoio do presidente Lula ao Maduro também já foi pontuado há muito tempo. E o que se vê agora é uma mídia, um consórcio de mídia, principalmente a cabeça desse consórcio, que é a Rede Globo, tentando ainda assim emplacar uma narrativa quase que
hilária, para não dizer outra coisa, porque é muito difícil que um acéfalo consiga acreditar nisso, de que o que está acontecendo na Venezuela é um avanço de um governo de direita, com apoio de evangélicos contra o aborto, e aí você vai escutando milhares de absurdos para tentar justificar um apoio passado a essa ditadura que agora está avançando cada vez mais. E sinto muito, se as pessoas estão minimamente surpresas com isso, é porque as pessoas não estão buscando o mínimo de informação também. Porque o que vem acontecendo na Venezuela não é uma virada de chave, não é uma exposição do regime. Essa virada ela já aconteceu há muito tempo atrás, né? Diversos opositores foram presos, foram mortos, e o mundo se calou perante a isso. E eu gostaria até de entender por que agora, neste momento, o consórcio de mídia está se posicionando sobre o que está acontecendo na Venezuela e chamando o governo de ditadura. Mas, há meses atrás, quando Lula recebeu esse ditador aqui com honra de chefe de Estado, esse mesmo consórcio de mídia se calou, ficou quieto, não trouxe um ponto da ditadura, do terror da ditadura que acontece na Venezuela. E vale lembrar que a repórter da Globo levou um soco na região da mastectomia, quando foi questionar o Maduro nem de ditadura, sobre a dívida que ele tem com o Brasil. Exatamente. Então o que a gente está vendo aqui hoje, eu acho que é um show de horror para os nossos irmãos venezuelanos, e dentro do nosso consórcio de mídia é um show de palhaçada, um show de hipocrisia, né? Mas, graças a Deus, a hipocrisia ela não se sustenta. Se eles não tirarem a máscara, a verdade vem e arranca. E é isso que está acontecendo agora. Agora, Geisine, às vezes eu tenho vontade de acordar em 7 além. Eu juro, porque o que pode ser pior do que isso? Porque a gente está vendo reflexos do Brasil e Venezuela, né? A gente falou ontem aqui, eu vou repetir. Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, ela foi declarada inelegível porque ela apoiou o golpe à democracia, né, da eleição que disseram que o Guaidó ganhou, mas o Maduro diz que ele ganhou, porque ele sempre ganha. Aqui no Brasil, o Bolsonaro foi declarado inelegível porque ele praticou... usaram, é claro, artimanhas jurídicas de uma maneira muito porca, aliás, para dizer que ele abusou do poder político ao fazer a reunião, etc. e tal, coisa que o Lula faz todo dia, fez esse final de semana em cadeia nacional de rádio e televisão, né, que é um lugar onde ele fica muito à vontade, para dizer a bem da verdade. Então, nós temos aqui também o líder da oposição inelegível por motivos torpes, da mesma maneira que na Venezuela. Aí agora a gente está vendo que a Venezuela aprendeu, vai reprimir manifestação popular e, na verdade, ela só vai agora dar um verniz de institucionalidade às prisões, porque são antidemocráticos, porque Maduro já faz isso há muito tempo. Estupra a mulher, carcará, pega, mata e come.